Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre um sonho, sobre uma realização, sobre um objetivo de muitas pessoas, a compra da sua casa própria. Então, cola com a gente aqui. Meus amigos, hoje nós vamos entender um pouquinho como é que funciona, qual que seria o melhor momento, o pós e contra de nós anteciparmos ou de nós segurarmos um pouco a aquisição da tão sonhada casa própria. É um direito, né, e um desejo super legítimo. É claro que nós queremos ter aquela casa dos sonhos, de mobiliar da forma que a gente sonha ali junto com a nossa família, a forma que melhor nos acomoda. Sem dúvida é um sonho para todos nós. Mas eu quero te contar um pouquinho da minha realidade, o que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Já quero te adiantar o seguinte, assim que eu passei no concurso público, não demorou um ano, eu já fui lá e financiei meu primeiro imóvel. Então naquele momento foi de fato uma grande realização, embora eu não tivesse de fato conquistado aquele objetivo, simplesmente eu tinha um direito de, depois de pagar muitas e muitas prestações, ter o direito, né, ter o título daquela casa, daquele imóvel como meu. Mas eu quero te contar um pouquinho, depois com o passar do tempo, fui lá, vendi. Então, pessoal, a gente percebe que tem pós e contras de a gente morar de aluguel, de comprar o nosso imóvel. Eu quero mostrar para você hoje como eu, Fernando, como a minha família, como que a gente constrói esse raciocínio da aquisição da casa própria, tá bom? Vem comigo que eu quero explicar um pouquinho como é que funciona isso. Mas antes, a gente tem que dar um passo atrás e a gente tem que entender como é que funciona a nossa estrutura patrimonial. Então vem comigo, pessoal, vamos imaginar, tá? O que é o patrimônio líquido de uma pessoa, de uma família? São todos os bens e direitos que aquela pessoa tem, menos todas as obrigações, dívidas que aquela pessoa, aquela família tem que honrar. Então o patrimônio líquido é exatamente o que sobra quando a gente paga ali todas as nossas dívidas e compromissos, tá? Vamos pensar, pessoal, então o que a pessoa pode ter, né, ao longo da vida aí, em termos de patrimônio, tá? Ela pode ter dinheiro, aplicações financeiras, pode ter previdências privadas, então eu separo aqui já de forma proposital, tá? Ela pode ter negócios, pode ter imóveis para alugar, tá? Então esse é exatamente esse imóvel que está junto com o negócio, seria aquele imóvel que muitas pessoas têm ali para gerar renda. A gente também pode ter casas, casa onde a gente mora, uma casa de passeio, uma casa de veraneio, uma casa numa chácara, tudo isso a gente pode ter também como patrimônio. E normalmente alguns carros, veículos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E eu quero fazer com vocês exatamente uma projeção de crescimento desse patrimônio ao longo do tempo, tá? Mas aqui, pessoal, eu já chamo a atenção de vocês de uma informação importantíssima, que já vai ficar aqui de vermelho, tá bom? Quando a gente fala em patrimônio, quando a gente fala em crescimento patrimonial ao longo do tempo, tem um elemento, tá, que a gente tem que tomar muito cuidado, chamado inflação. O que é inflação? É exatamente a perda do poder de compra que a gente vai sofrendo ao longo do tempo. À medida que as coisas, assim, de forma geral, vão encarecendo, a gente vai perdendo o poder de compra. Ou seja, o que a gente comprava com R$100 há um ano atrás, se a inflação foi de 10%, de 20%, a gente não consegue comprar nessa data atual. E exatamente, pessoal, essa inflação ela vai corroer todos os nossos bens, direitos, nosso dinheiro, tá? Então, o que nós temos que entender é que o nosso patrimônio ele tem que crescer acima da inflação. E isso tem que ficar muito claro para você. Principalmente quando a gente pensa em horizonte de 3, 5, 10, 20 anos. Muito cuidado, tá? Com esse fenômeno chamado inflação. Mas vamos parar para pensar o seguinte, pessoal, se a gente projetar, né, os nossos investimentos ao longo do tempo, será que ele vai render quanto acima da inflação por ano? Vamos fazer uma estimativa aqui? Eu vou colocar algo em torno de 5% acima da inflação. O que eu estou te dizendo? Que os seus investimentos, na média, vão crescer 5% aqui acima da inflação. A sua previdência privada, a gente pode colocar também alguma coisa em torno de 5%. Por que eu separo, pessoal? Porque são estratégias de investimentos diferentes, tá bom? Os seus negócios, né? O imóvel que você compra ali para gerar renda, tá? Então, pessoal, isso aqui a gente vai fazer uma estimativa um pouco mais elástica, digamos assim, que ele pode crescer de 0 acima da inflação
até mais ou menos 10, 20, 30, 40%, tá? Então isso vai depender do sucesso do seu negócio. Só que nessa linha de baixo aqui, tá? Eu vou chamar a sua atenção, por quê? Porque a casa que a gente mora, o imóvel a gente compra para morar com a nossa família, de repente pensar em vender daqui 10, 20 anos, ele normalmente não vai ter um crescimento acima da inflação. Eu vou repetir isso aqui, tá? Se a gente parar para pensar estatisticamente, historicamente, os imóveis, o imóvel onde que você mora, ele não vai crescer, principalmente se a gente aumentar aqui esse horizonte de tempo, ele provavelmente não vai crescer acima da inflação. Sobretudo se você comprou um imóvel pronto, o imóvel já estava num lugar um pouco mais desenvolvido, tá bom? Então, em tese, ele não vai crescer. E seu veículo, ele vai ter aqui uma deflação, ou seja, ele vai cair, tá? Mais ou menos aqui 6%, de 6 a 7%, né? Vai ter uma queda no preço dele aqui de 6 a 7% ao ano. Então, o que nós fizemos? Nós elencamos aqui, tá? Na ordem, como que o nosso patrimônio pode performar ao longo do tempo. Se a gente pensar em 3, 5, 10 anos aí, tá bom? Então, aqui eu tiro para você a primeira conclusão, tá? Perceba o seguinte, a minha conclusão, Fernando, tá? O meu patrimônio tem que estar alocado dentro dessa classe de ativos que mais cresce, dado um determinado risco, tá? O mais importante é que a maior parte do nosso patrimônio esteja aplicado, investido, depositado nas classes que mais têm projeção de crescimento ao longo do tempo, né? Com risco moderado, com risco, às vezes, muitas vezes, controlado, tá? Então, percebam que, tá? A gente começa a perceber que essas classes de cima aqui, elas começam a ter um privilégio quando a gente pensa dessa forma. O nosso dinheiro investido, uma carteira de investimento, um bom valor aplicado em previdência, tudo isso terá uma boa rentabilidade aí acima da inflação com o passar do tempo, tá bom? O negócio, muitas vezes, ele vai ser uma incógnita, vai depender da energia que a gente deposita para aquilo ali, tá? E depender de outros fatores também externos, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que normalmente a nossa casa e o nosso carro, eles não crescem acima da inflação. Então aqui eu já chamo sua atenção no primeiro ponto, tá bom? Aí você pode pensar, falar, Fernando, mas vamos imaginar uma pessoa que tem um patrimônio de 1 milhão. Como é que seria esse patrimônio dessa pessoa, tá? Vem comigo, vamos fazer esse exercício aqui, pessoal? Olha aqui o seguinte. Vamos imaginar que uma pessoa tem um patrimônio, tá? De 1 milhão. De acordo com o que eu estou falando para vocês, como que seria o meu patrimônio? Como é que era o meu patrimônio quando eu cheguei no meu primeiro 1 milhão, por exemplo, tá? Eu vou te falar o seguinte, que eu devia ter um carro aqui de mais ou menos uns 40 mil reais. Eu não tinha casa, tá? Então não tinha casa própria quando eu cheguei nesse número aqui, tá? E perceba que mais ou menos 950, 960 mil estava aplicado nessas primeiras classes, principalmente nessas duas primeiras aqui, tá? Fernando, mas você nunca vai comprar um imóvel? É isso que eu quero chamar a sua atenção, pessoal. Como é que eu, Fernando, trabalho essa questão? Vem comigo aqui. Pessoal, então vem comigo. Eu criei uma regra para isso. Para assegurar que meu patrimônio teria um crescimento ano após ano, tá? Eu criei uma regra para nós que é o seguinte. Percebam que do patrimônio que eu tiver, do patrimônio X que eu tiver, prestem atenção nisso aqui, pessoal. Prestem muita atenção nisso aqui. Para o que você está fazendo. Do patrimônio que eu tiver, no máximo de 5 a 10%, eu vou alocar um carro. Então, se eu gosto menos de carro, vou colocar 5%, 4%, 3%. Se eu gosto um pouco mais de carro, eu posso elevar um pouquinho, tá? Para minha casa, eu vou colocar alguma coisa aqui em torno de 10 a 40%, tá? Então, se, por exemplo, para mim, carro não é uma coisa importante, eu gosto muito de uma casa, talvez eu vou diminuir esse percentual e eu vou aumentar esse percentual aqui, tá bom? Percebam que eu estou dizendo para vocês que 50% do meu patrimônio me gera qualidade de vida. Tá? Então, é claro, quando a gente tem um carro melhor, uma casa maior, a gente está privilegiando a nossa qualidade de vida. Tá? E o que eu estou falando para vocês, pessoal? Pelo menos 50%. No meu caso, esse percentual aqui ele é bem maior, tá? Pelo menos 50%. Isso tem que estar, pessoal, para mim, gerando o quê? Buscando gerar renda passiva, tá? Ou
crescimento patrimonial. Então, como que eu, Fernando, como que a minha família, como é que a gente encontrou uma solução para que a gente tenha certeza que nosso patrimônio está sempre crescendo? A gente aloca a maior parte do nosso patrimônio em investimentos, previdência e em negócio. Então, se você não tem negócio, você não é empreendedor, não é empresário, tudo bem, se você desconsidera isso aqui. Mas quando a gente começa, pessoal, a ter boa parte do nosso patrimônio para gerar renda para nós, para nossa família, gera um outro efeito. Vem aqui, ó, para você ver. A gente tem a nossa relação lá de ganhos e de gastos, correto? Quando a gente aumenta muito, quando a gente fala de crescimento patrimonial, quando a gente aumenta muito o nosso patrimônio em casas e carros, aumenta muito esse percentual, a gente muitas vezes vai aumentar os nossos gastos. Ao passo que quando a gente aumenta o nosso patrimônio em investimentos, em negócio, em previdência privada, a gente está focando em aumentar aqui os nossos ganhos. É exatamente por isso que eu estou falando, quando a gente foca, tá, em previdência, em investimento, em carteira de investimento, em negócio, a gente está pensando em gerar renda passiva que vai melhorar os nossos ganhos. Então perceba que eu estou criando um ciclo virtuoso. Ou seja, cada vez eu tenho mais dinheiro caindo ali na minha conta. Ou cada vez o meu patrimônio está crescendo de uma forma mais satisfatória, tá? Mais eficiente, tá? Então perceba, pessoal, essa é a diferença. Então percebam que... Então quanto que você vai ter uma casa, Fernando? Depende. Eu quero uma casa, por exemplo, de 100 mil reais. Se eu tiver patrimônio de 1 milhão, eu poderia ter uma casa de 100 mil reais. Ah, mas você quer ter, por exemplo, uma casa de 1 milhão de reais? Quero, tá? Então você vai ter que colocar dentro dessa proporção, tá? E eu já adianto, pessoal, que essa proporção aqui, hoje, para mim, essa proporção, quase 90% do meu patrimônio está alocado em mercado financeiro e imóveis para aluguel ou para crescimento patrimonial, tá? Então perceba que essa foi a regra que a gente desenvolveu para garantir que, né, cada vez, a cada ano, meu patrimônio está crescendo e cada vez menos eu dependo dos meus ganhos, do meu trabalho, para gerar qualidade de vida para mim. Vai chegar um determinado momento que os meus investimentos, com certeza, vão pagar com tranquilidade aqui o meu padrão de vida, tá bom? Deixa nos comentários aí como é que você faz hoje, como é que você aloca hoje, quais os percentuais dessa classe hoje, qual o percentual dentro da sua realidade hoje. Coloca nos comentários qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente vai ter maior satisfação em respondê-los. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, peço que você compartilhe, já dê o seu like aqui, né? Coloque seus comentários e divulguem esse trabalho para que outras pessoas, assim como você, tenham a oportunidade de conhecer, entender e, melhor do que isso, de aplicar os conceitos que a gente está falando aqui, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!